Este vídeo do TJGO tem audiodescrição e mostra uma sessão remota do Conselho Superior de Magistratura realizado dia 4 de abril de 2022. E coloca em votação a ata da sessão anterior. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Se não tiver nenhuma objeção dos colegas, será considerada aprovada. Não tem nenhuma sustentação hoje não, né, Sabrina? Nenhuma sustentação, presidente. Nenhum. Que beleza. Então, o primeiro recurso aqui, recurso administrativo, Cidade Ocidental, Fausto Amancio Neto, juiz de direito do Fora da Comarca, Cidade Ocidental, interessado Lázaro Vera Saldanha, suspenso julgamento com vista eminente relator após sustentação oral feita pelo doutor Diogo Rosara em favor do recorrente. Relatoria do desembargador Wilson Safato Fayad, com a palavra, desembargador Fayad. Boa tarde, doutor Diogo. Pois não, senhor presidente. Diogo Cruzara, advogado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Sim. Desembargador Wilson Safatli Fayad. Com a palavra, doutor Boa Fayad. tarde a todos. Aqui é um recurso administrativo. O juiz acolheu o parecer da comissão processante e julgou procedente o PAIDS, determinando o afastamento do atual respondente pelo tabelionato, o senhor Fausto Amancio, Cidade Ocidental, né, e nomeou o senhor Lázaro Vera Saldanha Neto, lembrando que se trata aqui de respondência, né? Só para rememorar de forma rápida a questão, aqui houve um PAD instaurado em face do respondente, senhor Fausto Amancio Neto, para apurar supostos indícios de transgressões de deveres previstos na Lei 8935 de 94, em razão dos fatos narrados no PROAD 2016-0800-0018-994. E designou, então, a Comissão de Processo Administrativo. O procedimento originou de recebimento por parte da diretoria de um ofício 147 de 2016, oriundo do CRI de Cidade Ocidental, apontando possíveis irregularidades referentes à inserção de dados falsos em algumas matrículas daquele cartório. Segundo teria constatado, a partir de, entre aspas, denúncias anônimas, que o protocolo de alguns registros teria sido fraudulentamente adulterado para inserir nas matrículas dos imóveis informação falsa de compra e venda e registrada com data retroativa, visando superar a indisponibilidade das matrículas dos bens decretado por decisão judicial. Aí houve o procedimento, a comissão realizou reunião, inspeções também, foram ouvidas testemunhas, e a comissão apresentou aprovada por parte do sindicato, em pelo menos um dos pontos analisados, estando configuradas duas infrações previstas na Lei 8935. 1. Inobservância das prescrições legais e normativas. 2. Conduta atentatória às instituições notariais e de registro. A decisão do magistrado, como dito, foi no sentido de entender que houve quebra de confiança, acolheu o parecer da sindicância, da comissão processante, julgou procedente o PAD, determinou afastamento do atual respondente pelo tabelionato de notas, protesto de títulos, tabelionato oficial de registro, de contratos maristas com a Comarca Ocidental, o senhor Fausto Amancio Neto, ao tempo que nomeou o senhor Lázaro Vera Saldanha Neto. Lembrando aqui que, por enquanto, o senhor Fausto está na respondência, até houve uma decisão no sentido de mantê-lo. O meu voto, senhor presidente, aqui, depois de muito estudo a respeito, embora a questão chame a atenção em vários pontos, pelo desprovimento do recurso. E faço aqui breve leitura aqui do voto, uma breve leitura mesmo, para não cansá-lo. Assim, na parte útil que eu entendi do voto. Analisando a questão, ao contrário do que defende a hora recorrente, não vislumbra a ausência de pressupostos bastantes a garantir a regularidade da portaria 005/2018, que instaurou o presente procedimento administrativo disciplinar. Notadamente, por vislumbrar que houve detalhada exposição da conduta e das respectivas circunstâncias, a indicação do dispositivo legal supostamente violado, suficiente qualificação do processado e designação da respectiva comissão processante. De mais a mais, a súmula
641 do STJ é clara, aspas, a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Fecho aspas. Lembrando, é uma súmula, então é um precedente qualificado no campo administrativo, é claro. Prosseguindo aqui, então afasta a preliminar de nulidade de portaria. Verbera também o recorrente que a portaria 5 de 2018 foi expedida em 3 de 2018. Já transcorreu o prazo previsto para a duração integral do processo administrativo, sem qualquer motivação. Na esteira da jurisprudência vazada no Tribunal da Cidadania, o excesso de prazo para a conclusão do PAD disciplinar não tem o condão por si só de refletir nulidade, sendo necessária, para tanto, a efetiva demonstração de que o atraso tenha causado prejuízo para a defesa. Não há prova em tese de prejuízo, ele está, inclusive, exercendo aí, embora de forma precária, as funções no respectivo serviço cartorial. Até cito aqui a súmula 592 do STJ. Aspas, o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Fecho aspas. É o princípio de que sem nulidade não há, sem prejuízo não há nulidade, que é o princípio francês, né, pas de nullité sans griffe, que vale tanto para o processo administrativo, quanto para o penal, quanto para o civil. Né? O recorrente, embora alegue a matéria, deixou de demonstrar, a meu ver aqui, prejuízo concreto. O tabelião pondera aqui que, bem assim, os seus prepostos, possui a obrigação de examinar de forma individual toda a documentação apresentada quando é levatura do ato notarial, dever de conferir conteúdo e selos dele apontados. Aqui cito o Código de Normas, de procedimentos de foro extrajudicial, elaborado, cito vários artigos, e continuo. O que se descortina é que o recorrente se absteve do seu dever de conferência das certidões relacionadas aos imóveis objeto das escriturações, mesmo diante das claras evidências de fraude ou dos que lhe incumbia, a fim de garantir a segurança que se espera dos atos notariais. A meu sentir, data vênia, resta demonstrada negligência no desempenho de suas funções. Então, aqui cito acórdãos, tópicos, itens, e pontuo. A prática adotada pelo recorrente consubstancia clara a violação à previsão contida no artigo 1º da Lei 8.935/94. Aspas. Os serviços notariais de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Fecho aspas. Aqui também volto a citar o 158 do Código de Normas de Procedimento Extrajudicial. Pontuo aqui que a decisão atacada consignou de maneira acertada, a meu ver, aspas, a coloração diferenciada nos selos para cada tipo de ato adotada pelo legislador tem sua razão de ser. O objetivo dessa distinção é de reforçar a autenticidade de cada tipo de selo através de cor específica de selo, de modo que não se pode o notário ou o tabelião analisá-los de forma distinta, como se fossem todos iguais. Fecho aspas. E aqui citando vários tópicos também da decisão, artigos. O meu voto, senhor presidente, é no sentido de desprover, negar provimento ao recurso administrativo. Agora, pondero. É uma questão bem... precisa de uma leitura muito atenta aos fatos, porque aqui são fatos eventuais ilícitos administrativos. Não se trata de longe, não se trata de ilícito criminal, mas de ilícitos eventualmente ou pretensamente administrativos, na condução ali da serventia. E os fatos têm que estar comprovados, obviamente. Fiz a leitura, me pareceram comprovados. A sustentação oral do doutor Diego foi excelente, trouxe vários pontos, me levou a reanalisar o processo e estou votando pelo desprovimento, mas eu gostaria de sugerir, dada a amplitude da questão, se trata de PAD, ele está respondendo até então, não houve mais nenhum ilícito, pelo que se sabe de lá para cá, tem respondido a contento. Então, eu queria sugerir apenas a sugestão, quem sabe algum de vossas excelências também faça uma análise percussiente aí a respeito da questão posta. Mas é meu voto, senhor presidente.
Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Obrigado, desembargador Fayad, que vota pelo desprovimento. Eu pergunto, antes de colher os votos, desembargador Fayad, teve um efeito suspensivo nele estar no exercício do cargo, das funções? Sim. Pelo que eu pude observar, o ilustre desembargador Nicomedes concedeu o efeito suspensivo. Certo, certo. A decisão final, como só ocorrer, muito bem feita. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. E esta serventia está em concurso, né, que muito em breve vai ser provida também no concurso, certamente, por ser Exatamente. É por isso que eu sugeri uma análise também. Um cartório interessante, certamente, né? Desembargador Fayad vota sim. Desembargador Fernando Mesquita. Desembargador Fernando de Castro Mesquita. Senhor presidente, eu não vou acatar a sugestão do desembargador Fayad, não, porque me convenceu a exposição por ele feita e o debruçar dele sobre os fatos, inclusive depois da sustentação do doutor Diogo, e ainda a manutenção do entendimento, me leva ao convencimento de acompanhá-lo, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Desembargador Fernando Mesquita acompanha. Desembargador Zacarias. Boa tarde, desembargador Zacarias. Desembargador Zacarias Neves Coelho, vice-presidente deste tribunal. Boa tarde, desembargador França. Boa tarde aos colegas e demais presentes. Eu tive um probleminha aqui no início, mas deu para entender o voto do desembargador Fayad. E o importante é que ele ainda ficou com vista desse processo após a sustentação oral do doutor Diogo e chegou à conclusão de que realmente o caso era de desprovimento. Trata-se pelo que eu entendi, de uma respondência, né? Então, diante disso, eu vou acompanhar o relator. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. O desembargador Zacarias também acompanha. Desembargador Alain. Desembargador Alain Sena Conceição. Senhor presidente, eu também acompanho, senhor presidente. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Desembargador Leandro. Desembargador Leandro Crispim. Voto com o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Desembargador Norival. Desembargador Norival. Desembargador Norival Santomé. O mesmo voto. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Desvoto. Desembargadora Reg. Desembargadora Maria das Graças. Mesmo voto, acompanho o relator. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Eu, nos termos do artigo 1443 do CPC, eu me dou por impedido. Desembargador Nicomedes, a decisão é de Vossa Excelência, né? Também passou por Vossa Excelência, desembargador. Desembargador Nicomedes Domingos Borges, corregedor-geral deste tribunal. Passou pela corregedoria, eu estou impedido de votar. Impedido, certo. Diogo Cruzara, advogado. Presidente, pela ordem. Pois não. Não é da corregedoria, não. O desembargador Nicomedes, ele, como membro do conselho, ele deu o efeito suspensivo. O recurso ele veio do juiz para o conselho, por ser extrajudicial. Ele não passou pela corregedoria, não. O desembargador Nicomedes concedeu efeito suspensivo ao recurso como membro do conselho e não como corregedor. Foi antes até ele assumir a corregedoria. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Certo. O efeito suspensivo foi dele naquela época, não passou pela corregedoria, né, doutor Diogo? Não. Certo. Então, eu volto a palavra ao eminente desembargador Nicomedes. Desembargador Nicomedes Domingos Borges, corregedor-geral deste tribunal. Nesse caso, presidente, eu vou ficar com vista para me analisar melhor, viu? Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Certo. Após o voto do desembargador Fayad, do eminente relator, no sentido do desprovimento do recurso, que foi acompanhado pelo desembargador Fernando Mesquita, Zacarias, Alain, Leandro, Norival, o desembargador Nicomedes Domingos Borges pediu vista dos autos e consta nosso impedimento. Julgamento suspenso com vista ao desembargador Nicomedes. Muito obrigado, doutor Diogo.
Boa tarde, presidente. Boa tarde Desembargador Leandro Crispim. a Parece que todos. a Boa continuação. desembargadora REC não votou. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Desembargadora REC votou. Votei, Votou também. acompanhando. Ah, desculpa. Não, não tem nada não. Diogo Cruzara, advogado. Boa tarde, presidente. Com licença. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Boa tarde, muito obrigado. O número 2 é aquele, desembargadora REC, que eu fiquei com vista, mas eu devolvo a palavra para Vossa Excelência, tá? Sobre aquele processo. É Fernando Rogério Aham. Jesus Borges Carneiro, é o recorrente, recorrido por Regedor-Geral da Justiça, relatoria da desembargadora Maria das Graças Carneiro REC. O iniciado o julgamento, eu fiquei com vista, todos aguardam, com a palavra, desembargadora REC. Desembargadora Maria das Graças. Bom, esse caso aqui, acho que todos recordam, é daquela portaria que foi encaminhada pela juíza lá de Pontalina para a nomeação do depositário público, né, para oficial de justiça. Então, na sessão passada, e o corregedor, ele aprovou a portaria, mas com a ressalva de que iria ser em nomeação ad hoc do oficial de justiça em cada processo. Aí nós fizemos aquele julgamento e tudo, até deu debate, mas eu tinha despachado antes para cumprimento do artigo 62, para que as partes manifestassem sobre esse caso, porque eu às vezes, já teria resolvido. Só que depois daquela data veio a informação do corregedor, né, do desembargador Nicomedes, dando conta que essa portaria já havia sido aprovada em outro PROAD, né, onde ele fala assim, que foi proferida a decisão nesse outro PROAD, que apontou a desnecessidade de que o depositário público, Rogério Jesus Borges Carneiro, preste compromisso em cada processo em que receber distribuição de mandado, razão pela qual aí foi suspensa esse julgamento, o desembargador, aliás, antes o desembargador França tinha pedido vista, mas com base nessas informações, que a portaria já havia sido aprovada de acordo com a juíza, sem a necessidade de nomeação ad hoc, então eu entendo que neste passo o recurso perdeu o objeto, porque queria aprovação da portaria, perdeu o objeto. Mas resta ainda o pedido do recorrente, que é aquele de pagamento retroativo, né, desde a época que ele começou a cumprir os mandados. Só que neste prisma, eu entendo que a gente deve aplicar aquele entendimento, né, do provimento do CNJ, onde fala que só pode após a publicação do decreto que nomeia ou designa o servidor. Então, por conta disso, neste ponto aqui, eu estou julgando, eu estou negando provimento ao recurso dele. E a primeira parte fica, então, por perda de objeto. Então, fica recurso parcialmente conhecido, porque na parte em que perdeu o objeto, é desconhecido, e nessa outra parte, desprovido. É o que eu entendi. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Aí, colega, como bem expôs a desembargadora REC, depois que eu pedi vista, nós dialogamos sobre o recurso e fomos buscar informações, e tinha PROADs em apensos, e tinha outro PROAD, que aquela portaria havia sido aprovada pela Corregedoria, desembargador Nicomedes, em outro PROAD. Por consequência, sendo aprovada pela Corregedoria, perdeu o objeto, o recurso, logicamente. Ele vai poder, a Corregedoria aprovou a portaria da juíza, no sentido de que ele poderá atuar como oficial de justiça. E como a desembargadora REC mencionou, e nós, que no tribunal aplica a recomendação do CNJ, só após a aprovação do ato é que ele passa a perceber os direitos daquela nova função. E isso já vem sendo pago e observado depois da aprovação pela Corregedoria. Até foi verificado, né, desembargadora REC, inclusive Vossa Excelência fez essa verificação, certamente, e verificou que ele está recebendo normalmente, depois da
aprovação da corregedoria. Então, esse desfecho da desembargadora Reck, eu acho que é o acertado, porque na primeira parte perdeu o objeto, porque a portaria foi aprovada. E na segunda parte, ele só pode receber após a aprovação da portaria, o que vem sendo feito. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a desembargadora Reck. Então, para efeito de anotação, antes de continuar... Desembargadora Maria das Graças. Senhor presidente, só um minutinho, é porque, na verdade, quando vem essa portaria, eu não consegui detectar se ele estava recebendo, ou como ad hoc, ou como oficial de justiça pela designação da juíza. Eu não consegui verificar. Então, se ele começou a... Aí eu não tenho como afirmar sobre se ele estava recebendo ou não, mas como tem essa norma, né, de que os atos eles só são considerados válidos após a publicação, sua publicação. Então, nesse sentido, eu estou aplicando realmente aquela parte em que já julgou várias vezes aqui, de que só pode depois. Então, aí é por isso que eu estou desprovendo, mas, na verdade, eu não sei se ele estava ou não recebendo, depois dessa portaria que demorou a ser aprovada, e também não sei se ele estava recebendo como ad hoc, aí eu não sei. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Não, estou dizendo assim, depois da aprovação, ele está recebendo, sim. Depois sim. da aprovação, até a doutora Sabrina verificou, né, comentou conosco, inclusive, que foi verificado, né, Sabrina? Inclusive, eu estava até encaminhando uma mensagem para o senhor e para a desembargadora Reck sobre isso. Ele comprova que ele está recebendo, mas eu conversei no gabinete da desembargadora, nós não conseguimos visualizar se o recebimento é ad hoc, ou se, porque a gente entendeu que era por ato, né, por mandato que ele cumpria. Ou como a figura do oficial de justiça, é isso que a desembargadora Reck está... Mas o importante é isso, que ele está recebendo depois da portaria, e a forma de recebimento é a regular, né? Então, eu acompanho a eminente relatora, no sentido de parcial conhecimento e nessa parte desprovida, desembargador Fayad. Acompanhe, senhor presidente. Desembargador Fernando Mesquita. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Também acompanho, presidente. Desembargador Alain. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador Leandro. Acompanho. Desembargador Norival. Acompanho, senhor presidente. Então, fica assim, parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. O ato é do desembargador Nicomedes, passou por lá. Foi em sessão, depois eu te li. A pauta do dia são dois recursos. O primeiro, Samir Elô Fleury, recorrente da ata da presidência, a decisão da presidência. Desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck, a relatora, com a palavra, desembargadora Reck. Desembargadora Maria das Graças. Esse aqui é um recurso administrativo desse Samir, e a insurgência dele é contra a decisão que suspendeu o pagamento do abono de permanência. E aí houve os cálculos, né? Ele discordou sobre os cálculos da Diretoria de Recursos Humanos, argumento de que não tinha sido computado aqui a contagem em dobro da licença-prêmio relativa ao primeiro e segundo lastros para efeito de aposentadoria, bem como pede anotação em seu assentamento funcional. Aí foram refeitos esses cálculos pela referida diretoria e realmente constatou que ele não havia integralizado realmente o tempo para que fosse beneficiado com esse abono. E ele justificou aqui na decisão, então, realmente, que não tem como dar guarida a ele nesse recurso, porque mudou, né, a regra e ele realmente não tem direito. Então, eu estou conhecendo e desprovendo este recurso. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Antes, no recurso anterior, o servidor Rogério estava presente, eu não mencionei. Boa tarde ao servidor Rogério, e foi, então, o desfecho dado após uma profunda análise do seu recurso, viu, Rogério? De Jesus Borges Carneiro. Nesse caso aqui, a desembargadora Reck está votando
no sentido do desprovimento do recurso. Eu ouço os colegas. Desembargador Nicomedes. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Desembargador Wilson Fayad. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador Fernando Mesquita. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Também mesmo voto. Desembargador Alain. Mesmo voto, presidente. Desembargador Leandro. Peço para não participar do julgamento, senhor presidente, motivo foro íntimo. Consta, por favor, sabe? Desembargador Norival. Desembargador Norival Santomé. Senhor presidente, eu pediria aqui um esclarecimento da desembargadora Reck, enquanto eu percebi no trecho do relatório dela, ela fala que estava assegurado por lei antes, eu entendi bem, foi revogado, teve uma alteração legislativa. Eu penso que essa alteração não pode prejudicar o direito que já foi aperfeiçoado sobre a égide da lei anterior. É o princípio da retroatividade em malos partos, né? Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Então, eu volto a palavra para a eminente desembargadora Reck. Desembargadora Maria das Graças. Bom, estava deferido a ele, sim, com base no entendimento anterior. Com a mudança veio a emenda constitucional 103, 2019, e emenda constitucional 65, 30, do 12 de 19, que mudou a regra para o deferimento desse abono de permanência. Então, realmente, inicialmente foi revogado a decisão que concedeu a ele e depois foi suspenso, porque ele, na nova contagem de prazo, ele não faz jus. Inclusive, o diretor aqui fala isso aqui, ó, vê? Mesmo levando em consideração a contagem dúplice das licença-prêmio relativa ao primeiro e segundo quinquênio, o servidor recorrente não preenche os requisitos necessários para fazer jus ao bônus de permanência nos termos do artigo 3º da emenda constitucional 4775, antes da publicação da emenda constitucional 6519, os quais deveriam ser integralmente cumpridos até 29 de dezembro de 19. Então, de acordo com essa nova regra, ele teria que ter implementado antes da edição dessa reforma, só que ele não tem, na contagem de prazo dele, não dá o tempo. Aí, por isso é que suspendeu, desembargador. Se eu tivesse atendido todos os requisitos da lei... Daria. Né? Sim, mas ele não atendeu na contagem desse prazo, tá bom? Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. Desembargador Norival também acompanhou. O ato da presidência, eu não voto. Então, foi desprovido o recurso do servidor Samir nos termos do voto da eminente relatora. O senhor servidor Samir e outros, vários, ele está presente. Boa tarde ao senhor Samir, servidor do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário. Na época, houve um equívoco na presidência e foi concedido vários e vários abonos de permanência sem levar em consideração, agora já terminou o julgamento, agora estou só comentando, né, o recurso desprovido, sem levar em consideração a mudança na emenda da regra previdenciária advinda da emenda constitucional. Como era muito nova a emenda constitucional, foi na gestão anterior do desembargador Walter, mas não tem nada a ver, a presidência, não estou imputando a gestão anterior, não. Foi a presidência, houve um equívoco na presidência. E aí fomos, de ofício, após as informações dos recursos humanos, abrimos oportunidade para os servidores manifestarem, para dar observando o contraditório, e aí tivemos que tomar essa decisão. Claro que nós fizemos, lamentando muito, mas emenda constitucional, não tinha outro caminho. Por isso que foi decidido dessa forma, tanto em relação aos servidores e, salvo engano, uns 8 juízes que também tinham recebido o deferimento de abono de permanência sem essa observância da nova regra. Por isso que
está sendo revista e, inclusive, foi concedida aposentadoria para alguns, foi para o TCE devolveu, falou, olha, não preencheu os requisitos. Aí a sorte é que quando devolveu para nós, a gente já tinha anulado, já por decisão própria, a concessão da aposentadoria para uns 3 ou 4 funcionários, que a maioria pediu abono, alguns aposentadoria, alguns poucos. E aí a gente já tinha anulado e voltado à relação jurídica, o vínculo com o Tribunal de Justiça normalmente. Então, foi isso que aconteceu. Muito obrigado, senhor Samir, nosso servidor do tribunal. O outro recurso, o segundo da pauta, também a relatoria da desembargadora Maria das Graças Carneiro Rec, Brasil Informática e Produtos Eireli, uma EPP, recorrida o ato é da presidência também, a decisão recorrida. Com a palavra, a desembargadora Maria das Graças Rec. Desembargadora Maria das Graças. Aqui, esse recurso é dessa empresa, ela insurge contra a decisão proferida pelo diretor-geral do Tribunal de Justiça em exercício de competência delegada no preceito de procedimento, que refere-se à apresentação, ele apresentou para pagamento do documento auxiliar da nota fiscal 6.803, emitida pela empresa Ordem Recorrente, no valor de R$ 2.280, referente ao fornecimento de cabos de HDI. Essa empresa, ela foi beneficiária da ata de registro de preço, oriundo de edital de licitação do Tribunal de Justiça. Esse termo de referência constava que a entrega dos materiais deveria dar no prazo de 60 dias corridos, contados da emissão da ordem de fornecimento, que ocorreu em 30/3/21, terminando o prazo em 29/5/21. No entanto, ele só apresentou esse material 128 dias após. Então, o que aconteceu? Depois do processo, observado o contraditório, a ampla defesa, foi aplicada a multa a ele por descumprimento de cláusula contratual e ele insurge contra essa aplicação dessa multa. Na defesa, ele alega que havia pedido a prorrogação do prazo para a entrega desse material e que esse pedido estava junto, porque a compra seria, a entrega da mercadoria seria de TVs e de cabos. E, então, ele falou que esse pedido ele estava junto com o pedido de prorrogação de prazo da TV, e que veio a resposta que possivelmente, aliás, posteriormente, iria ser analisado esse pedido. Mas aqui, esse pedido, ele não fez o pedido de dilação de prazo para esses cabos. Eram blocos diferentes. Ele fez em relação à TV, e esses cabos não. Então, aqui foi aplicado essa multa a ele, e isso tem previsão nessa Lei 8.663 de 93, e também previsão se tiver em execução do contrato, também no termo de referência. Então, aqui, essa multa ela é cabível, eu estou mantendo a decisão aqui, porque pode haver, sim, pedido de dilação de prazo, mas esse pedido tem que ser fundamentado em justificativa plausível e também ele deve ocorrer, de acordo com a lei. Acontece que aqui ele não fez esse pedido. Então, excedeu 128 dias de entrega. Então, por conta disso, eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento para manter essa multa. Desembargador Carlos França, presidente deste tribunal. O senhor Josias é o representante da empresa recorrente. A eminente relatora está votando no sentido do desprovimento do recurso. Desembargador Nicomedes.
Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Desembargador Fayad. Perguntaria, só para reafirmar com a desembargadora Reck, foi feito o pedido de prorrogação. Eram dois equipamentos, TVs e cabos, HDMI. Ele fez o pedido para prorrogação de prazo em relação à TV, e não do cabo. Ele estava em blocos separados. Então, ele alega na defesa que ele tinha feito esse pedido e que obteve resposta que iria ser analisada oportunamente. Acontece que, como bem assentou aqui no recurso, no processo, ele só fez a TV. É por isso que realmente é cabível a ele a multa. O descumprimento. Nesse caso, acompanhe. Desembargador Fernando Mesquita. Também acompanho com esses esclarecimentos, senhor presidente. Desembargador Zacarias. Acompanho, presidente. Desembargador Alain. Acompanhe, presidente. Desembargador Leandro. Qual o voto, senhor presidente? Desembargador Norival. Acompanho, senhor. Então, nos termos do voto da eminente relatora, recurso desprovido. Muito obrigado, senhor Josias, que se faz presente. A pauta aqui acabou. Eu pergunto aos colegas se trouxe algum recurso, algum material em mesa para discussão. Não tendo, eu queria tratar de dois assuntos. A sessão agora acabou.